Agora sim, pessoal, a revanche está 100% confirmada. Dana White resolveu acordar de madrugada, beber uma lata de Monster, ligou a câmera, assim como eu estou fazendo inclusive, e anunciou oficialmente a revanche entre Islam Makhachev e Charles do Bronx. Makhachev contra Oliveira 2 vai acontecer no dia 21 de outubro no UFC 294, o evento em Abu Dhabi, como a gente já vinha teorizando, como a gente já vinha esperando que ia acontecer. Mas Carlos, espera aí, tu não veio aqui semana passada e falou que o Charles disse que ele não ia conseguir lutar em outubro, que ele precisava de mais tempo para se preparar, que ele só podia em novembro ou dezembro? Sim, isso aí não fui eu que inventei não, saiu da boca do próprio Charles e eu mostrei isso aqui no vídeo. Mas tá, o Charles falou isso na semana passada e agora a luta já é oficial, isso não é nem rumor, é oficial, o próprio Dana White falou. Então o que é que aconteceu para as coisas mudarem assim tão de repente? No fim das contas, eu acho que pode ter acontecido duas coisas. Ou o Charles cedeu às vontades do UFC, ou o UFC cedeu às vontades do Charles. Sim, de fato o Charles disse publicamente que só poderia lutar em novembro ou dezembro. Mas será que isso era real ou foi só uma manobra, uma técnica para pressionar o UFC a atender às suas vontades? Porque lembrem o que eu venho falando, o Charles agora é peixe grande, é um cara que virou uma sensação no mundo inteiro e se tornou um atleta rentável. Dito isso, a maior luta para se fazer em Abu Dhabi agora em outubro seria uma revanche dele contra o Islam Makhachev. Lembrando que esses eventos em Abu Dhabi são muito importantes para o UFC, porque a empresa fechou um acordo com o governo de Abu Dhabi que garante pelo menos um evento pay-per-view todo ano na cidade. E para manter esse acordo de pé, para manter as relações boas com o governo que pode ser muito lucrativo, o UFC de bom grado geralmente recheia bem esse card. Mas aí pode ter rolado algum impasse entre o UFC e o Charles nas negociações, e para forçar o UFC a atender os seus desejos, o Charles soltou esse blefe dizendo que não ia lutar em outubro. No Instagram, Belal Muhammad, dos meio-médios, também já tinha previsto essa teoria. Olha só o que é que ele falou. Acho que o Charles vai lutar em Abu Dhabi. Ele disse que não poderia, mas acho que é só uma manobra de negociação para ganhar mais dinheiro. Lembrando que, se o Charles não lutasse contra o Makhachev em outubro, os outros candidatos também não estavam garantidos. O Volkanovski acabou de operar a mão e Poirier e Gaethje podem acabar saindo muito machucados dessa revanche. Mesmo assim, eu ainda acho que Charles é a maior luta para se fazer agora para esse evento em Abu Dhabi. E para não perder esse grande card, principalmente porque agora tem Fury contra Ngannou acontecendo na semana seguinte na Arábia Saudita, o UFC cedeu aos desejos do brasileiro. Ouso até supor que houve pressão do governo em Abu Dhabi para o UFC montar um card que batesse de frente e ofuscasse a luta entre Fury e Ngannou na Arábia Saudita. Mas claro, também existe a possibilidade desse papo do Charles não estar pronto até outubro, só poder lutar novembro ou dezembro, ser totalmente real. E que na verdade o UFC comprou a boa vontade do Charles. O Dana White pegou o telefone, ligou pra ele, falou que precisavam fazer esse card em Abu Dhabi querendo ou não e ofereceu um incentivo milionário. Falou, olha, eu sei que você não consegue, mas dá uma forcinha aí pra ver se você consegue lutar em outubro, a gente tá precisando dessa forcinha. Aí o Charles, tá bom, já que rolou isso aqui, né, vou me preparar. Bom, então existem essas duas possibilidades. A real só vai aparecer da boca do próprio Charles nas próximas semanas. Mas o que interessa é que a revanche tá 100% fechada, não tem pra onde correr. E agora sim é hora de rebobinar, voltar atrás, assistir finalmente a primeira luta que o Charles tem evitado tanto e aprender com os erros. Não só dentro da luta, mas antes dela, chegar adiantado na cidade para se aclimatar melhor. O Charles reclamou disso na primeira luta e todos esses pequenos detalhes que chamaram a atenção do brasileiro no primeiro combate. Quanto ao Islam, eu tô curioso para ver se ele vai trazer o Khabib de volta. O Khabib que não tá presente no corner do Islam desde a primeira luta com o Charles. Ele não tava na luta do Islam contra o Volkanovski. E também fico curioso para ver quais mudanças essa ausência do Khabib pode causar no Islam. Até porque o Khabib geralmente dava, a maioria dos seus bons conselhos eram voltados para a luta agarrada. E claro, mais uma vez o Charles está entrando em território inimigo, tá? Da forma como acabou a primeira luta, o Islam ainda é o favorito, mas fazer o quê? O campeão é o Islam e o mandante é ele, não tem muito o que fazer. Mas imagina só, no melhor dos cenários, o Charles vence o Islam em Abu Dhabi e aí o UFC resolve marcar a trilogia aqui no Brasil. Se realmente houver uma trilogia, eu não acho que o Islam mereça uma revanche imediata, mas caso aconteça, nada mais justo do que fazer a luta no Brasil. Até porque o Charles agora seria o campeão e ele já matou a vontade do UFC 2 vezes, lutou em Abu Dhabi 2 vezes.
como campeão e desafiante. Mas pessoal, outra luta que foi confirmada pelo Dana White para esse mesmo evento foi a aguardada luta entre Paulo Borrachinha e Khamzat Chimaev. Mas Carlos, você tá ficando maluco, essa Benalete que você tá tomando aí pra voz tá estragada. Como assim? O Borrachinha tem luta marcada agora, no UFC 291, dia 29 de julho, vai enfrentar o Ikram Aliskerov. Correção, a luta estava marcado. Pois é, alguns dias atrás o Corner, a equipe do Aliskerov, soltou a informação de que a luta havia caído, que o Borrachinha pulou fora da luta. E logo em seguida, depois que foi anunciado que o Borrachinha supostamente saiu da luta, o brasileiro já estava trocando farpas com Khamzat Chimaev no Twitter. E aí hoje a luta foi totalmente oficializada. Certamente foi uma manobra do próprio UFC, que teve uma mudança de pensamento. Eu acredito que eles contavam com a presença do Chimaev para esse card em Abu Dhabi, mas a princípio o plano era fazer ele contra o Kamaru Usman, mas recentemente teve entrevista com o próprio Usman e ele falou que a luta melou, que não ia acontecer. E sem Usman contra Chimaev, o UFC resolveu voltar atrás e colocou ela no colo do Paulo Borrachinha. Curiosamente, o Aliskerov, que ia enfrentar agora o Borrachinha no final de julho, também teve luta marcada para esse card. Ele vai enfrentar o Nassourdine Imavov. E eu acredito que Borrachinha contra Chimaev é sem dúvidas a luta mais interessante dessas que eu citei agora há pouco. Tanto Borrachinha contra Aliskerov, tanto Usman contra Chimaev. Eu acho que essa luta do Borrachinha com o Chimaev é muito mais interessante, pelo passado entre os dois, pelo trash talk que vai rolar, né? Os dois falando broken English. E interessante, né? As duas lutas principais do UFC 294 vai ser Brasil contra a Rússia. Mas aviso logo, não se empolguem muito com essa luta do Paulo Borrachinha, porque recentemente teve mais lutas canceladas do Borrachinha do que lutas que se concretizaram. E eu não duvido que ele possa acabar pulando fora dessa luta também. Não porque, sei lá, surgiu novos planos, mas por causa de lesão. O Chimaev também não tá imune. Essa é a famosa luta dos que não lutam, os caras que trocam mais farpas no Twitter do que marcam presença no octógono. Mas ainda acho que é um combate interessante, acho que não tem um favorito claro aqui, eu não sei se o Chimaev vai ter a mesma facilidade para quedar um cara do porte do Borrachinha, que ainda é faixa preta de jiu-jitsu, e também nem se o Borrachinha vai aguentar o ritmo do Chimaev, né, em pé, como é que vai ser a troca de golpes. O Chimaev tem um bom jab, que é um golpe que o Borrachinha é muito vulnerável, ele pode acabar explorando bem. Vamos ver, é uma luta interessante, não tá garantida para nenhum dos dois. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.